Oi pessoal, primeiro desculpa o sumiço, eu estava escrevendo um texto um pouco mais longo e eu coloquei na comunidade do canal sobre a Oresteia do Ésquilo, né? Falando um pouco do teatro grego, das peças, né? Dos antecedentes das peças, a família do Agamenon. Nesse vídeo aqui eu quero falar de um ponto que tem nesse livro que a gente está trabalhando, Antiga Musa, do Jacinto Lins Brandão. A gente está quase terminando esse livro, né? A gente percorreu ele todo. Falta material suficiente para esse vídeo, mais um só, eu acho. Talvez um a mais ainda. Vamos ver. Qual é o ponto? A Ilíada e a Odisseia são poemas épicos que foram cantados pelos Aedos. Eles não cantavam uns iguais aos outros, mas eles cantavam o mesmo poema. Tem uma relação aí, há dois pontos aí, né? Há aquilo que varia e, portanto, é múltiplo, e aquilo que é o mesmo. Há os cantos individuais de cada poeta, para que você possa dizer, esse é o canto, esse é o Demódoco cantando sobre tal coisa. Esse aqui é Fêmeo cantando sobre tal coisa. Eles podem estar falando dos mesmos acontecimentos, mas é o canto de cada um. O canto veio das musas. Os poetas, eles lançam para as musas o tema, um recorte do início do que eles querem cantar, o fim do que eles querem cantar, e as musas sopram para eles o que aconteceu, mas é aquele poeta cantando, ou aquele outro poeta cantando. Mas eles cantam a mesma coisa, eles cantam os mesmos acontecimentos, mas cantam de formas diferentes. Cantam são cantos diferentes, né? O modo como se canta é diferente. A gente está falando da poesia épica, uma poesia oral, que é composta oralmente, composta enquanto se canta. A performance é o momento da composição. O poeta, quando ele canta a Ilíada, Odisseia, ou na Ilíada, na Odisseia, quando você vê um personagem cantando sobre Ulisses, cantando sobre Agamenon, para outros ali, ele está compondo, no ato do canto, ele está compondo. A poesia oral é uma composição na performance, né? Ele usa tanto os poetas que são personagens da Ilíada, da Odisseia, quanto aqueles que cantam esses poemas inteiros, né, para o seu público. Eles usam
Eles sabem os acontecimentos, eles sabem o tema, eles usam fórmulas, eles têm elementos pré-prontos que são utilizados no momento da performance, no momento da composição. A gente está falando da uma relação entre a memória individual e coletiva e a memória, então a memória múltipla e a memória una, sendo que a memória não é algo externo à performance. Aquilo que se lembra é aquilo que se fala. Você lembra de quando nós falamos do Hesíodo, que a fala das musas, elas tiram as coisas do esquecimento. Então, a memória, o lembrar, ele é lembrado quando ele é falado. Não tem como você lembrar de alguma coisa sem recordar essa coisa, falando sobre ela, né? Não há como você separar a memória da fala ou do canto. Ela existe enquanto performance, e a memória individual, ela é sempre inserida na memória coletiva, naquela história que todos conhecem, a Ilíada e a Odisseia, que será contada da maneira daquele poeta. Então vamos aqui ler um trecho do Jacinto. Antiga Musa, Arqueologia da Ficção. Tá aqui, ó. Página 174. Provavelmente, nossa principal dificuldade em entender as questões em torno do canto de Fêmeo. Fêmeo ele está na Odisseia, no início, cantando para os pretendentes, cantando no palácio de Ulisses, cantando. Ele está cantando para os pretendentes da Penélope, falando sobre como o retorno, falando sobre o Ulisses, né? E cantando para agradar os pretendentes. Provavelmente, nossa principal dificuldade em entender as questões em torno do canto de Fêmeo se encontre no pressuposto de que a poesia tradicional esteja inteiramente dominada pela transmissão, sem espaço para variações, e por isso, Fêmeo apareceria como um aedo que trai a memória pelo gosto da novidade, e pontualmente para agradar aos pretendentes. Qual é a questão? O Fêmeo está com um canto novo, mudando a memória para agradar o público dele, que o força a isso. Ele não está, ele está sendo coagido a fazer isso, né? A mudar o canto. Ora, não parece razoável supor que a memória que se canta pudesse ser algo exterior ao próprio canto.
e não por ele mesmo construído. Ou seja, essa memória não deveria ser considerada como um bloco homogêneo, mas algo que admite tantas variantes quanto os muitos cantos e as muitas performances. Esse sendo o traço por excelência de uma tradição baseada na oralidade. Então, consideremos a memória não como um bloco, algo acabado, ao qual apenas se repete. Não. A memória, ela é interior ao próprio canto. Ela vai sendo tecida durante o canto. Existe a memória coletiva, mas ela existe à medida em que ela é sempre performada no canto individual. Ela em si, a memória coletiva, não é um bloco homogêneo, mas são todas essas performances, esses momentos de composição. Essa é a característica das tradições baseadas na oralidade. Poderíamos então pensar, até pela necessidade que Telêmaco tem de ouvir vários testemunhos para compor o que se passou, técnica narrativa, aliás, que é dominante na Odisseia, que o que se representa é a própria formação do retorno funesto dos aqueus, enquanto matéria de canto, sendo por isso que a ele se pode aplicar o qualificativo de novíssimo. Telêmaco, ele está reunindo cantos que dizem para ele do retorno funesto dos aqueus. No fim da guerra, os aqueus entraram em conflito entre si, um conflito entre Agamenon e Menelau. Menelau queria partir o mais rápido possível, Agamenon queria permanecer para fazer sacrifícios a Atena. E o retorno deles todos foi considerado funesto. Então, no início da Odisseia, Telêmaco está reunindo informações sobre o retorno dos aqueus. De um lado, não haveria nenhum absurdo em admitir que o Nostos Ligros, algo como o canto do retorno dos aqueus, constituísse a parte mais nova do ciclo troiano, em vista de outros sucessos que antecedem e se passam durante a guerra, como os cantados por Demódoco, isto é, a disputa de Ulisses e do Pelida Aquiles, quando se afrontaram no banquete festivo dos deuses, e o episódio do cavalo de madeira. Demódoco, ele aparece no final da Odisseia. Ele é o Aedo que canta para os Feácios, na presença de Ulisses. E Ulisses o elogia porque ele o que ele canta corresponde com muita precisão ao que aconteceu. E o que aconteceu que o Demódoco canta? São os últimos instantes da guerra. Já Fêmeo, o que ele canta é algo que ainda está acontecendo, que é o retorno dos aqueus. Então pode-se considerar o canto de Fêmeo novíssimo porque ele corresponde a acontecimentos mais novos.
do que aqueles tratados pelo Canto de Demódoco. Isso nos levaria a uma chave de leitura extremamente interessante. Atenta ao modo como as memórias particulares se entretecem com a memória coletiva transmitida pelo Aedo. De um certo modo, dando a entender ao recebedor, na linha do sugerido por De Jong, que a memória mais nova e mais completa sobre o retorno funesto é a que se encontra na própria Odisseia. Assim, se Fêmeo canta, porque é o próprio a história que a Odisseia canta, né? É o que o Fêmeo canta para os pretendentes. Assim, se Fêmeo canta um canto novíssimo, é porque a sua própria matéria se encontra ainda em formação. E mesmo tratando do retorno dos aqueus, tornado funesto por obra de Atena, ele não conheceria todos os detalhes, tais quais expostos por Nestor e Menelau. Ele conhece algumas coisas, Nestor e Menelau conhecem outras. Esses cantos particulares, eles vão sendo tecidos, né? Entretecidos com a memória coletiva. Todavia, é ainda Escódel que adverte sobre a declaração de Telêmaco a propósito do canto novíssimo. O que ele quer dizer é que as pessoas tornam um canto particular famoso não porque diga respeito a acontecimentos recentes, mas porque o canto é ele próprio novo. Então o canto de Fêmeo, ele é um canto novo não porque ele trata de coisas que estão acontecendo, mas porque o canto é ele próprio novo, porque ele é uma nova performance. E ainda que no presente caso o canto seja o mais novo no repertório do poeta, porque seu assunto é assim recente, isso não implica que um canto novo tenha necessidade de contar uma nova história. Em outros termos, parece que a melhor opção exige que se transporte o problema do que se canta para o como se canta. Aristóteles, que conhecia mais que nós o ciclo troiano, considera Homero melhor que seus pares porque não quis ele poetar sobre toda a guerra de Troia, ao contrário de outros poetas que compuseram seus poemas ou acerca de uma pessoa, ou de uma época, ou de uma ação com muitas partes, como, por exemplo, o autor dos cantos cíbrios e da Pequena Ilíada. Mas o que Homero fez, compôs em torno de uma ação una, a Odisseia, e de modo semelhante à Ilíada. Sob outro aspecto, Homero, que por muitos outros motivos é digno de louvor, também o é porque, entre os demais, só ele não ignora propriamente o mistério do poeta, qual seja, falar o menos possível por conta própria, de modo que, após breve introito, subitamente apresenta varão ou mulher, ou outra personagem devidamente caracterizada, falando ao contrário de outros poetas que intervêm em pessoa na declamação, e poucas vezes imitam. Não se trata de relevar aqui os elogios a Homero, mas sim de mostrar como, independentemente dos temas, as epopeias podiam apresentar diferenças relativas à sua composição, as quais temos dificuldade de avaliar, tanto pelo fato de que, com exceção dos 2 poemas homéricos, não se conservaram outras na forma escrita, quanto por, em termos mais amplos, a maioria delas não ter sido jamais escrita. Em nenhum dos exemplos de Aristóteles se trata de indicar algum tema como impróprio, mas antes de mostrar como os temas podem ser trabalhados de modo variado. Elencando 5 maus entendimentos
sobre os trabalhos de Perry e Lord, que são comentaristas desse assunto, a respeito da literatura oral, Janco procede a algumas precisões que podem ajudar-nos a esclarecer nossa presente questão. Segundo ele, o tipo de composição oral que corresponde à época antiga, recolhida igualmente nos Balcãs, é porque Janco fez, não lembro se Janco ou Perry e Lord, fizeram um experimento nos Balcãs recolhendo cantos tradicionais orais. Né? Tradicionais. O tipo de composição oral que corresponde à época antiga é a composição oral em performance, usada mais para criar poemas efetivamente longos e menos para curtos, líricos. Os poemas épicos são poemas longos, neles ocorre essa composição oral em performance. Consequência da própria dimensão dos poemas, não se deve exagerar o papel que tem a memorização na épica oral. Ou seja, ainda que o bardo lembre de um vasto estoque de expressões tradicionais, versos, blocos de versos, cenas típicas e padrões de enredos, ele não lembra o texto de que faz a performance. As fórmulas constituindo não um auxílio para a memorização, mas um auxílio para a composição. Porque se diz, né, da grande memória dos poetas, como eles lembravam de muitas coisas. Tem que entender isso melhor. Ele lembrava disso aqui, expressões tradicionais, versos, blocos de versos, cenas típicas e padrões de enredos. Agora, o texto, o canto em si, ele não lembrava. Isso é o que era feito na hora do canto. Então, isso tudo que ele lembra não é um auxílio para a memória, para a memorização, mas para a composição. Memória, então, é o entretecimento da performance com a história que todos conhecem, com a memória coletiva. E esse entretecimento é feito com a performance, com a composição no momento do canto. Que trazia para o auxílio dela esses elementos em estoque. Então a memória ela é algo vivo. O que o grego entendia da Ilíada e Odisseia, ele era vivo. Os mitos são coisas que mudam, dependendo de quem canta, do local que canta, porque ele vai sofrendo as alterações por causa dos cantos. A poesia significa fazer. Então, é o fazer do cantor no momento do canto. A composição oral não dispensa ensaios cuidadosos. Lord lembra que um cantor bósnio declarava praticar seus cantos enquanto apacentava suas ovelhas. De modo que um canto pode ter uma existência relativamente estável na mente de um cantor particular. O cantor podia se treinar naquilo que ele cantava. Né? A épica oral não é inteiramente improvisada, sendo apenas no sentido em que o jazz é improvisado, usando blocos pré-existentes de material, mas os melhores poetas serão aqueles que têm necessidade de recorrer a material pré-fabricado, com menos regularidade.
o que pode ter sido a diferença notada por Calímaco entre Homero e os poetas cíclicos. Ou, em outros termos, o bom poeta deve dominar a linguagem da poesia oral tradicional, bem como as cenas e modelos de histórias tradicionais, como pré-requisito para a improvisação. Dessas precisões, o que desejo reter é como, tendo uma base firme na tradição, tanto em termos de temas e modelos quanto de linguagem, a épica deixa sempre aberta a possibilidade de que o cantor improvise, o que eu preferiria dizer que encontre formas de dar variedade ao que conta, o que provavelmente seria o sentido melhor a ser aplicado à declaração de Telêmaco, pois se trata inclusive de atribuir ao canto que em torno dos ouvintes novíssimos se derrama a possibilidade de tornar-se famoso por ser glorificado pelos homens. O Jacinto está preferindo falar não em improvisação, mas em dar, no encontrar de novas formas, ou encontrar de formas de dar variedade ao que conta. O que é contado, a história é conhecida, né? Ela já faz parte da memória coletiva, mas ela precisa desse respiro, disso que dá vida a ela, que é o contar, que é sempre variado, é sempre a utilização dessas histórias tradicionais de uma forma num texto novo, né? Em resumo, no contexto da tradição que cerca os poemas homéricos, parece que efetivamente o que Telêmaco faz é o elogio da variante. Aqui se atribui valor tanto quanto a exatidão, elogiada por Ulisses no canto de Demódoco. Cumpre, portanto, admitir que se apresentam na oposição entre Fêmio e Demódoco duas poéticas diferentes, dois fazeres diferentes. Um fazer que é exato dos acontecimentos da memória, das histórias tradicionais, e um fazer que apresenta uma variação das histórias tradicionais, usando essas histórias para contar alguma coisa que quem escute tem aquela sensação de novidade, mas que ao mesmo tempo é já conhecido. Tá? Então ficamos por aqui.